Boa noite, meu nome é Rafael Coutinho, sou R5 de Neurocirurgia pelo IBSENG. Vou dar prosseguimento às aulas, de discussão de coluna. E o tema que eu vou falar hoje é estenose espião, da coluna cervical. A estenose ou o canal estreito, ela pode ser degenerativa ou de origem congênita. A degenerativa a gente vê em pacientes mais idosos e já se apresenta com sintomas mielopáticos, geralmente. Alguns pacientes têm alívio, com a descompressão do canal. A estenose espial congênita é aquela que se inicia em indivíduos mais jovens, geralmente de etiologia desconhecida. Alguns fatores aí foram elucidados para poder tentar explicar o porquê o acontecimento dessa afecção. Fechamento prematuro de centros de ossificação e quimiotaxia negativa mediada por neurohormônio, que atua em condroblastos. A maioria é sintomático, se torna sintomático na presença de trauma ou alterações degenerativas, no caso da estenose espinhal congênita, canal estreito congênito. Então, quais são as alterações anatômicas? São áreas diminuídas do diâmetro do canal em vários níveis aí, na ausência de alterações degenerativas. As massas laterais são menores e a diminuição do diâmetro tem a ver com comprimento de lâmina e relação de ângulo lâmina-pedículo com ângulo lâmina-disco. Esses ângulos são maiores, tendendo a diminuir o tamanho do canal. Há uma diminuição do espaço interpedicular, que vai causar aí também a questão que a gente vê no canal estreito, e algumas síndromes genéticas estão relacionadas com esse estenose congênita do canal cervical. Acondroplasia, hipocondroplasia, síndrome de Klippfeld, chondrodisplasia punctata e chondrodisplasia bractelephalângica. Está aqui uma ressonância em corte axial e corte sagital ponderado em T2, que a gente dá para ver uma diminuição do canal estreito, uma diminuição do canal cervical. E aqui a gente vê também a famosa estenose funcional, que é a perda de coluna licórica em torno do cordão, em torno da medula. A epidemiologia, em questão de partes esqueléticas da população, se viu que tem uma incidência de quase 5% da população na questão do canal estreito. Na Kashima, ele vem conceituar também uma questão linear, que é uma distância do diâmetro do canal menor que 14 milímetros. É mais comum no sexo feminino e mais comum em pacientes mais velhos, por causa da estenose congênita do canal. A literatura traz muito da questão de jogos, esportes de contato, porque esses pacientes que têm o canal estreito, eles são mais predispostos a ter lesões neurológicas, ainda mais naquele canal estreito que sofre um trauma ou que sofre o processo degenerativo. Isso tende a estreitar ainda mais o canal. Então, na Kashima, viu que os jogadores de futebol ele tinham a proporção de torque, que eu vou explicar aí, menor que 0,8, 34% desses jogadores. Nos jogadores universitários, que há um número maior de pacientes, de participantes, esse número foi de 7,5%. Então, geralmente, o conceito da proporção de torque e o conceito do diâmetro aí do canal é visto na radiografia simples, em vista lateral. Lembrando que hoje em dia nós usamos preferencialmente a ressonância
e a tomografia computadorizada para poder tomar decisões aí e poder fazer o diagnóstico. Então, na radiografia simples em vista lateral, em C1, 23 milímetros aí o diâmetro, né, antero-posterior, e nos segmentos mais inferiores, 17. Esse valor de 14, que foi o valor corte, ele está 2 desvios padrões. Então, tem uma sensibilidade maior para predizer aí o canal estreito. A proporção de torque, que é bem falada nos textos, né, e nos artigos, é em relação do canal espinhal pelo corpo vertebral na radiografia, na radiografia em vista lateral. Pavlov conceituou, né, um valor abaixo de 0,82 e mesmo assim tem um baixo valor preditivo, ou seja, aquele paciente que tem um índice de Pavlov 0,82, nem sempre ele vai ter a manifestação da doença, né? Então é um baixo valor preditivo positivo para esse parâmetro aí, ou a proporção ou índice de TOR. Horn traz um parâmetro aí que tem uma especificidade, sensibilidade um pouquinho mais alta, né, que é a distância da massa lateral dividido pelo diâmetro do canal, que ele afirma aí que acima de 0,7 em C5 aumenta a questão diagnóstica do canal estreito. Lembrando mais uma vez que atualmente nós usamos ressonância e tomografia. Não quer dizer que o raio-x simples, né, não esteja certo. Aqui uma radiografia em vista lateral, o A, o diâmetro do canal, B, o diâmetro do corpo vertebral. Essa relação tem que ser menor que 0,8 para você ter o diagnóstico aí de canal estreito cervical. Lembrando que não é só a questão radiográfica que você vai tomar as decisões. Ainda mais na questão do tempo de cirurgia, né, do time, de quando operar, de qual que vai ser, né, a terapêutica feita para certo paciente. Vou entrar nas lesões já propriamente ditas, que são 3, são 4. Lesão neurológica permanente, né, a neuropraxia cervical transitória e a neuropraxia do plexo braquial, ou lesão tipo Stinger. E tem também a síndrome da medula central, né, que é aquela síndrome de tetraparesia com a força mais reduzida, né, um acometimento maior das extremidades aí dos membros superiores. Então, na questão da neurológica permanente, os pacientes são assintomáticos, né, até os inícios das alterações espondilógicas, no caso do canal estreito congênito. Esses pacientes, segundo o autor do estenose congênito, tem uma prevalência maior de lesões neurológicas. Então, esse autor ele pegou 98 pacientes, né, e ele viu a questão da inversão, né, quanto menor o tamanho do canal, né, maior a ocorrência de comprometimento neurológico. Todos os pacientes que tinham tetraplegia, que foram 14, todos esses pacientes tinham canais aí cervicais com valores diminutos. E esse outro autor, ele pegou as fraturas agudas e as luxações da coluna, foram 288 pacientes, e os pacientes com lesão medular, né, que é a lesão permanente, estavam fortemente ligados a um canal menor que 13 milímetros. Outro autor pegou aí o N de pacientes, 68 com lesão medular permanente, tinham as proporções de TORG significativamente menores. Aqueles pacientes assintomáticos, eles tinham o canal normal ou pouco reduzidos. Takal, ele fala que o canal estreito congênito pode ser um importante fator de risco para a lesão medular. Ele pegou 30 pacientes, né? Desses 30, 27 pacientes, ou seja, 90%, sem fratura importante ou sem luxação, né, tinham aí uma estenose funcional, né, que é a diminuição do líquor ao redor da medula aí, com o canal estreito associado. Ele falou, um número bastante expressivo aí, que esses pacientes com canal estreito congênito, eles tinham um risco aí de 124 vezes e meio mais desenvolver a lesão medular daqueles pacientes que não têm.
Está aqui uma imagem da próxima lesão que eu vou falar, sobre a neuropraxia cervical transitória, que é um paciente que tem um canal estreito, evidente aqui em C3, C4, e um canal estreito aqui resolve 5, 6. Então, outra ressonância mostrando um corte sagital e um axial, respectivamente, moderado em T2. Essa neuropraxia transitória, ela está mais relacionada, ela tem um risco maior de acontecer naqueles pacientes com contato. O texto, que foi tirado essa apresentação, se fala muito em futebol americano, tem um risco elevado de trauma aí. Então, é uma lesão transitória aguda, com alteração sensorial, dor em queimação, dormência, parestesias, pode estar associado a alterações motoras, que podem variar de fraqueza até a paralisia completa. É mais frequente em atleta, naquele atleta que tem um canal cervical congênito, e o mecanismo aí é hiperflexão ou hiperextensão. Os sintomas, eles podem ficar aí entre 15 até 48 horas, essa neuropraxia cervical transitória. É um mecanismo de pinça, uma prevalência rara, esse trauma raquimedular nessa população de jogadores de futebol. Esse aqui é a ilustração do mecanismo de pinça, onde tem a parte inferior da vértebra, contra a parte superior da lâmina, do nível abaixo. Então, está aqui a explicação desse mecanismo de pinça, que há um acometimento aí funcional, da questão da medula, e não há um acometimento anatômico, por isso aí um déficit transitório. Torg, ele fala que 24 pacientes que tiveram essa neuropraxia, 17 tinham estenose cervical congênita, com baixo valor produtivo positivo. Então, esse valor específico, ou seja, esse parâmetro radiográfico isolado, ele não pode ser usado para triagem para determinar adequação ou participação em esportes de contato. Fizeram uma ponderação entre neuropraxia cervical transitória e o risco de futuro de lesão neurológica. 77 jogadores tetaplégicos, nenhum teve neuropraxia no acompanhamento. E nenhum nenhum dos 45 jogadores com episódio de neuropraxia ficou tetraplégico. Então, Torg, ele conclui que o estenose espinhal cervical congênita não predispõe a lesão neurológica permanente. A neuropraxia cervical não está relacionada à tetraplegia permanente decorrente dessa lesão. Neuropraxia do plexo braquial, ou lesões tipo Stingers, é uma dor transitória em uma única extremidade associada à parestesia aí, está associada a esporte de contato, futebol e outros esportes de colisão. Geralmente, uma queimação ou formigamento que irradia para ombro, braço e mão. Pode ser observada fraqueza também do deltoide, do supraespial e do bíceps. O mecanismo é uma flexão aí lateral da cabeça para longe do membro afetado, fazendo um ângulo mais aberto, ou extensão do pescoço com rotação para o mesmo lado do braço, ou trauma direto no plexo braquial. Esse autor pegou 266 jogadores, e ele viu que 47,5% tinham um canal estreito, contra 25,1% que não tinham um canal estreito. Então, concluiu que o jogador de futebol com estenose coluna cervical tem uma chance 3 vezes maior de sofrer a lesão. Pavlov sugeriu, na questão da neuropraxia do plexo braquial, um valor de corte mais baixo. Ele falou que um valor, um índice de Torg de 0,7, ele é clinicamente mais favorável a você achar esse problema. Já revisou o Torg menor que 0,8, a sensibilidade
71 e especificidade 68, com valor preditivo ainda baixo, 22%. O ponto de corte da razão de torque não era preciso para prever a experiência da lesão e, portanto, não era clinicamente útil para os jogadores assintomáticos. A questão da lesão medular central. Geralmente se trata de forma conservadora, quando não há instabilidade, né, ou quando não há déficit neurológico progressivo. Geralmente a recuperação é substancial e frequentemente observada apenas com tratamento médico cuidadoso e mobilização precoce. Então, teve o diagnóstico, coloca o colar cervical, né, rígido aí, em mais um tempo hábil, manda para o CTI e mantém aí a PAM em torno de 85, 90 para aumentar a perfusão, principalmente da artéria espinhal anterior. E com pacientes sem estabilidades, diagnosticado pela forma dos exames de imagem, mais os exames clínicos, eles podem fazer mobilização por fisioterapia e terapia ocupacional. Descompressão anterior, descompressão posterior ou descompressão cervical posterior isolado pode ser um método de tratamento em alguns pacientes. Lembrando que a instabilidade espinhal é sempre uma indicação absoluta para a cirurgia, enquanto a estenose espinhal, né, seja congênita ou aquela degenerativa, são indicações relativas para a cirurgia. O valor e o momento da cirurgia para pacientes com estenose são debatidos. Por que eles são debatidos? 24 pacientes com síndrome da medula central traumática, estenose, foi feito o seguinte: a cirurgia precoce, ou seja, aquela menor que 24 horas, não foi associada a maior melhora dos escoros motores em comparação com aquela cirurgia tardia. Embora a permanência no hospital tenha sido menor para o grupo de cirurgia precoce. É o que a gente observa: esses pacientes com lesões degenerativas chegam para a gente no pronto-socorro ou no ambulatório e se nota que ele já tem um sintoma há certo tempo, indicamos cirurgia e mesmo nesses pacientes há uma melhora do score motor. Na questão do trauma agudo, é uma coisa a ser debatido e há muitas dúvidas na literatura em relação do timing da cirurgia. Lembrando que a instabilidade e progressão neurológica, déficit neurológico progressivo, são indicações aí, né, absolutas para o tratamento cirúrgico. Estenose congênita é o retorno ao jogo, né, que a literatura é respaldada na questão dos esportes de contato. Não pode ser feito em base radiológica somente, então tem que ser em circunstâncias individuais, tem que saber os sintomas do paciente, o histórico médico, os achados radiológicos, o tipo de esporte e a posição que vai ser praticada nesse esporte. Está aqui um guideline para a gente poder se basear na questão, né, da neuropraxia e até mesmo na quadriplegia transitória. Tog fala para a gente que não há contraindicação ao retorno naqueles pacientes que têm um índice de torque menor que 8, assintomáticos, mas estão assintomáticos, esses podem voltar aí ao esporte. Contraindicações relativas: é o índice de torque menor que 8, com um episódio aí de neuropraxia cervical, né? Neuropraxia cervical com doença discal ou alterações degenerativas. Outra coisa, neuropraxia cervical com evidência na ressonância, né, de edema ou defeito aí, aquele sinal mielopático. Então, isso é contraindicação relativa. Quais são as contraindicações absolutas ao retorno? Múltiplos episódios de neuropraxia, né, e aquela neuropraxia com instabilidade ligamentar e com sintomas neurológicos, né, que duram por mais de 36 horas. Lembrando que eu falei no slide atrás que geralmente essas neuropraxias elas demoram até 48 horas. Passou de 36 horas, a gente sempre tem que ter esse critério para poder decidir o retorno ou não do doente ao esporte e orientá-lo, né, sobre a questão do canal estreito. Cantu, ele fala sobre o retorno ao esporte, mas
ele tem que ser preenchido esses critérios, né? No caso da quadriplegia transitória, que é um sintoma mais assustador, né? E potencialmente mais grave. Aquele paciente que melhora neurologicamente toda a função motora, naquele paciente que não tem restrição na movimentação cervical, naquele paciente que o diâmetro aí, em todos os levels do canal são maior que 3 milímetros e que não tem evidência na ressonância ou tomografia, né, com contraste ou mielografia, de perda de líquido, né, ao redor da medula, a famosa estenose funcional. E não há compressão e nem edema do canal, da medula. No caso da estenose congênita ao retorno ao jogo, a descompressão e a fusão anterior ou posterior em único nível, quando há coluna de líquido preservada, não apresentam uma contraindicação. A descompressão e fusão de vários níveis, com preservação da coluna de líquidos, vejam que a coluna de líquido, a questão da estenose funcional é muito importante. É uma contraindicação relativa. Agora, naqueles casos onde teve uma dissectomia anterior em um único nível, teve fusão, mas tem o canal estreito e com ausência de sinal, ou seja, tem a perda da coluna licórica, essa é uma contraindicação absoluta. No manejo cirúrgico, Takao pegou 101 pacientes com lesão medular, traumático nível C3, C4, sem grande fratura ou luxação, e observou aí a forma conservadora. Eles não conseguiram identificar a taxa de estenose na admissão e a recuperação neurológica na alta. A cirurgia descompressiva não pode ser recomendada para lesão medular cervical traumática sem grande fratura ou luxação, mesmo no cenário, né, de estenose persistente. Então, aquele paciente que tem o canal estreito, mas que não tem uma grande fratura ou luxação, e não se observa edema, né, e se observa a coluna licórica, ele não recomenda cirurgia. Falado sobre a descompressão profilática, falado naqueles pacientes que têm uma estenose cervical e no contexto para prevenir lesão, porque o que se afirma que esses pacientes com canal estreito, com lesões significativas, insignificativas, né, num canal estreito, esses têm predisposição à lesão maior que aqueles pacientes que têm um canal amplo e correm menos risco por isso. Por isso que é debatida essa descompressão profilática, mas ela não é tão apoiada na literatura. Lee fala que o trauma retromedular é raro, aproximadamente 1 em 30 mil americanos fica paralisado devido a trauma medular a cada ano, um índice baixo aí. Ele fala que a descompressão profilática, né? Aquele paciente que tem um canal estreito e você quer evitar que ele tenha lesão, não deve ser realizado somente com base em evidências radiográficas de estenose cervical. Takao fala que o tratamento cirúrgico profilático de estenose cervical não deve ser feito. Conclusão: a estenose espiral cervical congênita tem sido associada a um risco aumentado de lesões neurológicas do trauma. Lembrando que a gente fica, às vezes, querendo operar, então, às vezes, o time da cirurgia naqueles pacientes que não tem grande fratura, não tem luxação e não tem instabilidade, esses pacientes, às vezes, que têm um edema mais significativo, esses podem esperar aí que a gente vê, né, que nós vemos na prática uma recuperação neurológica, até mesmo dias aí depois desse acometimento. Lembrando que instabilidade da coluna e déficit neurológico progressivo tem que ser abordado cirurgicamente. Essas lesões, né, neuropraxia, da medula cervical, neuropraxia, duplex braquial, que são os stingas, e a síndrome de cordão central, elas são comuns dos participantes de esporte
E a questão do canal estreito, ela tem que ser levada em consideração no retorno desses pacientes para as suas atividades. Essa foi a literatura que eu trouxe. O cervical trauma. Obrigado.